Colega, esta é a terceira aula do curso de Fotografia Imobiliária, na qual serão explicados os diversos equipamentos que auxiliam na fotografia de imóveis, as técnicas para fotos convencionais, panorâmicas, aéreas e de 360 graus. Também serão apresentadas dicas práticas para resolver os erros mais comuns, seja sobre a iluminação do ambiente, a poluição visual, o foco e a estabilização da imagem. Além disso, nesta aula será abordado o uso do flash, além do enquadramento e alinhamento, que melhoram a interpretação da foto. Dessa forma, esta é uma aula com mais conceitos práticos. Sugiro que preste bastante atenção e reproduza essas dicas de forma prática usando a sua câmera. Boa aula! E justamente para ressaltar a importância do tripé, que vamos iniciar falando sobre ele neste módulo de equipamento fotográfico recomendado para fotografia imobiliária. E quais são as vantagens de uso do tripé? Em primeiro lugar, ele vai alinhar sua foto com precisão. Lembre-se da importância do alinhamento quando vimos este assunto em praticamente todos os exemplos contidos na nossa referência visual. E como acabamos de ver no módulo anterior, o tripé permite um tempo maior de exposição, possibilitando que você escolha sempre o menor ISO possível para que você tenha a qualidade máxima da sua câmera. A única desvantagem do tripé é que ele requer mais tempo se comparado a fotografar com a câmera na mão, mas este tempo vai ser recompensado com a qualidade da imagem que você vai capturar e será o seu diferencial nos anúncios. E ao falar especificamente sobre tripés de fotografia, quando você for procurar um tripé, existem alguns detalhes que você precisa ficar atento. Para agilizar o seu trabalho, um tripé de fotografia precisa de 4 movimentos específicos. Também é interessante que ele possua alavancas específicas para cada movimento. Assim, você consegue ajustar e travar cada movimento com precisão e de forma independente. O primeiro movimento se chama pan, que é o movimento de girar horizontalmente no eixo. Normalmente, nesta mesma alavanca se controla o movimento de tilt, que é o movimento de girar verticalmente no eixo. Algo muito importante que seu tripé precisa ter é esta coluna central. O controle desta altura, sem ser através dos pés do seu tripé, vai agilizar muito o alinhamento dos planos. Por fim, o tripé de fotografia tem o movimento de inclinação de 90 graus. Este movimento muda a sua câmera do formato retrato para o formato paisagem, mas também pode auxiliar no alinhamento das linhas horizontais. Agora vamos falar sobre as lentes mais indicadas para fotografia imobiliária. Se você não possui uma câmera que permite a troca de lentes, você estará limitado à lente que veio nela. Mas quando você tem a opção de escolher qual lente utilizar, dificilmente escolherá outro tipo de lente que não seja uma lente ultra grande angular retilínea. E que tipo de lentes são essas? Veja, quando se menciona grande angulares, se quer dizer grande ângulo de visão. Este ultra significa que elas pegam um ângulo de visão maior que as grandes angulares comuns. Mas o que é uma grande angular comum? Lentes grande angulares comuns possuem uma distância focal entre 24 e 28 mm, na equivalência de 35 mm. Este é um conceito que eu vou detalhar mais adiante para você. No momento, o que é importante que você entenda são estes números, de 24 a 28 mm. Esta foto à direita foi feita com uma lente que possui um ângulo de 16 mm.
Veja a quantidade de informação que este espaço possui apenas nesta imagem. Neste quadro menor está o ângulo que esta foto teria se fosse feita com uma lente com ângulo equivalente a 28 mm. Observe a quantidade de informação que perdemos somente pelo fato de não trabalhar com uma lente ultra grande angular. Ou seja, lentes acima de 28 mm não são recomendadas para fotografia imobiliária, pois vão limitar ainda mais o seu ângulo de visão. E foi dito para você sobre uma lente 16 mm ou uma lente 18 mm, mas o que exatamente são estes milímetros? Na fotografia, milímetro de uma lente nada mais é que a distância focal desta lente. Este número é único de cada lente e não representa o ângulo de visão dela. Contudo, eu estava até agora utilizando milímetros para falar de ângulo de visão de cada lente. Isso porque é utilizada uma equivalência de distâncias focais para se padronizar esses ângulos de cada lente. E agora você vai aprender como esta equivalência funciona. Foi dito que lentes grande-angulares comuns têm ângulo de 24 a 28 mm dentro da equivalência 35 mm. E o que é esta equivalência 35 mm? Quer dizer equivalente ao ângulo de uma lente em uma câmera fotográfica de filme 35 mm, ou hoje, como é chamado no mercado, câmeras com sensores full frame. Então, toda esta equivalência leva em conta os ângulos das lentes fabricadas para este tipo específico de sensor. E para você entender na prática como funciona esta equivalência, vamos utilizar esta tabela. A primeira coisa que você vai perceber é, como já foi dito antes, cada lente possui uma distância focal própria, medida em milímetros. E esta distância focal só terá um ângulo se você souber o tamanho do sensor da câmera acoplada a ela. Por exemplo, uma lente 28 mm que se encaixe em um sensor full frame, mesmo que eu consiga usá-la em um sensor APS-C, que é um sensor menor, ela sempre será uma lente de 28 mm. Mas quando eu utilizo esta lente de 28 mm em um sensor menor, o ângulo equivalente não será de 28 mm. De forma prática, um celular que possui ângulo de visão equivalente a 28 mm provavelmente possui uma lente de 4 mm. Uma câmera com sensor micro 4/3, para ter o ângulo equivalente a 28 mm, precisa estar com uma lente 14 mm. Uma câmera com sensor APS-C, para ter este ângulo de 28 mm, precisa estar com uma lente 18 mm. E por fim, uma câmera full frame, para ter este ângulo de visão de 28 mm, não precisará de nenhuma conversão. Uma lente 28 mm terá o ângulo de 28 mm. Então veja que lentes completamente diferentes, feitas para sensores de tamanhos diferentes, podem cobrir exatamente o mesmo ângulo. A notícia boa é que muitos fabricantes de câmeras e a publicidade já trabalham sabendo sobre esta convenção da equivalência. Então, não é incomum você encontrar uma câmera compacta à venda com a propaganda escrito grande angular de 24 mm. Mesmo que a lente dela não seja realmente de 24 mm, está implícito que o ângulo de visão será. Minha recomendação é, saiba qual o tamanho do sensor da sua câmera antes de comprar uma lente, para não comprar uma lente de 18 mm, achando que terá um ângulo de 18 mm, quando na verdade terá um ângulo de 28 mm. E agora que você já sabe o que é equivalência, vamos falar sobre as lentes ultra grande angulares retilíneas. Estas lentes possuem grande ângulo de visão e podem ir de 11 até 17 mm. E elas são chamadas de retilíneas porque elas não distorcem a imagem, como algumas lentes que são chamadas de grande angulares olho de peixe.
Elas são chamadas de olho de peixe porque distorcem a imagem da mesma forma que o olho mágico que você utiliza para ver quem está do outro lado da porta. Saiba que é este tipo de lente que a publicidade, a fotografia de interiores e os fotógrafos para lançamentos utilizam para fazer as imagens dos anúncios. Porém, como esta lente capta fotos de uma forma pouco usual, você precisa tomar cuidado com seu uso, principalmente com atenção nas bordas. E também cuidado com as distorções de perspectiva, onde tamanhos de objetos idênticos ficam extremamente diferentes. Agora vou passar alguns modelos de lentes recomendadas e também as câmeras que acompanham estas lentes, caso você já não as tenha. A primeira recomendação leve em conta que você não possua qualquer equipamento fotográfico para imóveis. Este conjunto possui a lente ultra grande angular mais barata do mercado brasileiro no momento em que este curso foi criado, e também a câmera mais barata na qual você pode utilizar esta lente. Se trata de uma lente Canon 10-18mm e um corpo Canon T5. Pela equivalência que você aprendeu, esta lente vai te permitir fotografar com um ângulo de até 16mm, o que é mais que o suficiente para praticamente todo e qualquer tipo de fotografia de imóveis que você irá fazer. Agora, se você possui o sistema da Nikon ou da Sony, também há uma lente que atende os dois sistemas. Esta lente recomendada é a lente Sigma 10-20mm. E esta lente vai dar nestas câmeras o ângulo equivalente de até 15mm, também mais que o suficiente para qualquer tipo de fotografia imobiliária. E existem outras lentes que também são ultra grande angulares que são importantes serem mencionadas neste curso. Se o seu sistema é com um sensor micro 4/3, normalmente fabricados pela Panasonic ou Olympus, a lente recomendada é a Panasonic 7-14mm. Esta lente vai dar um ângulo equivalente de até 14mm. Uma novidade do mercado é que a Nikon acabou de lançar a sua própria lente 10-20mm a um preço mais acessível. Talvez ela já esteja disponível no Brasil no momento em que você estiver assistindo esse curso. Por fim, também irei recomendar duas lentes para câmeras full frame que são as melhores do mercado: a Nikon 14-24mm e a lente ultra grande angular mais aberta do mercado, que é a Canon 11-24mm. Estas duas lentes foram desenhadas para câmeras full frame, e quando estiverem em uma câmera full frame, você não precisará fazer a conversão de equivalência. Neste módulo, vamos ver alguns erros mais comuns nas fotografias de imóveis e, com todo o conhecimento adquirido até agora, vamos corrigi-los de forma fácil e prática. E serão apresentados 4 casos práticos muito comuns. O primeiro caso é a correção da contraluz, que é quando temos uma fonte de luz que se sobrepõe na imagem e escurece todo o resto do ambiente. O segundo caso é a poluição visual. Vimos um pouco disto quando montamos nossa referência visual e vamos ver na prática neste módulo. Já falamos muito sobre enquadramento, mas vamos ver o que acontece quando ele não é feito da forma correta e como interpretamos uma imagem mal enquadrada. Para finalizar, e para nunca mais termos problemas com isso, vamos descobrir como eliminar de vez a existência de fotos sem foco. Vamos analisar o primeiro caso, que é a contraluz, ou seja, quando temos uma fonte de luz muito clara se sobrepondo na exposição correta do ambiente. A primeira coisa que você deve fazer é fechar as cortinas ou bloquear a luz da melhor forma possível. Outro ponto importante é acender todas as luzes, mesmo de dia. Feito isso, agora você vai controlar a exposição. Como fazer isso, você já aprendeu no módulo Conhecendo sua câmera.
Pronto! Além de iluminar o ambiente, você também está mostrando a iluminação artificial do cômodo, e nesta hora encontramos um novo problema: a poluição visual. Em outras palavras, tudo que não está envolvido com a transação ou possa distrair o seu cliente, como, por exemplo, bagunça, objetos pessoais do proprietário ou locador, crianças e animais, como já foi dito antes. Enfim, tudo que não for relevante para o futuro comprador ou locador. Vamos estudar 2 exemplos. Nesta primeira foto, pode até não ser tão fácil, mas é interessante você já preparar o seu cliente para a fotografia, e este preparo vai afetar até a visibilidade do anúncio. Nesta segunda foto, onde vemos algumas toalhas, você praticamente não perderá tempo retirando-as temporariamente para realizar a fotografia. Além de despoluir o ambiente, você passará mais informações, como, por exemplo, o que está sendo tampado pela toalha no box. Com a toalha, não é possível saber se há uma janela ou um exaustor no banheiro. E por isso vamos aprender a fazer a despoluição visual. E como fazer isto? Vamos voltar para a nossa sala inicial e vamos retirar toda a informação que não é interessante. O que vemos é este resultado, um ambiente completamente diferente, e mesmo que haja elementos que talvez demorem para ser retirados, uma opção é não enquadrá-los, como vemos neste exemplo aqui. E o que a sua fotografia vai ganhar com a despoluição visual? O primeiro ponto é que a sensação de espaço vai aumentar. Você amplia visualmente o ambiente quando o torna menos complexo. Além disso, você vai mostrar preocupação com a qualidade do seu trabalho para o seu cliente. Contudo, nada do que eu disse até agora superará este argumento. Nesta imagem está nítida a sensação de que o imóvel está mais novo e conservado, o que na prática quer dizer que ele passa a sensação de valer mais, ou seja, você está valorizando o imóvel do seu cliente. E é este o argumento que você deve usar para convencê-lo a cooperar na etapa da despoluição visual. Vamos ao nosso terceiro caso, que são os problemas de enquadramento e alinhamento das imagens. O desalinhamento causa uma estranheza subjetiva para o seu cliente e também pode dificultar muito a interpretação da imagem, o que pode desmotivar um potencial cliente a continuar no seu anúncio. Outro ponto importante é que molduras diminuem o ambiente. Estas molduras são paredes, armários, corredores ou qualquer elemento que fica entre a câmera e o cômodo. Entenda que algumas linhas diagonais, dependendo do sentido, vão diminuir a sensação de espaço. E agora vamos entender todos estes conceitos com este exemplo. Uma foto bastante comum em anúncios de um quarto bloqueado por armários. E esta foto também foi feita com a câmera na altura de uma pessoa adulta. Vamos fazer uma nova foto. Veja a diferença entre as duas fotos. A imagem da direita claramente passa a sensação de ser mais ampla. E qual o motivo disso? Veja na imagem da esquerda que as linhas verticais não estão paralelas. Tudo o que foi feito em um primeiro momento foi deixar todas as linhas verticais paralelas. Então, evite deixar as linhas verticais na diagonal. E neste exemplo, qual a diferença técnica entre uma foto e outra? Na primeira, a máquina está na altura do rosto e na segunda está na altura da cintura. Agora vamos observar o que mais pode ser feito para melhorar esta fotografia. Observe esta nova imagem. A sensação de espaço ficou ainda maior. Só que note algo interessante. Você está vendo apenas um pedaço da foto anterior. E neste ponto, você entende por que é importante remover molduras. Molduras passam a sensação de enclausuramento. Não que você não deva fazer estas fotos,
mas na foto de divulgação do ambiente, você deve evitar a inclusão destes elementos. Mesmo assim, é sempre importante manter elementos do piso e do teto. São informações muito importantes que devem ser mantidas. Vamos estudar algumas fotos e perceber as diferenças das sensações de antes e depois de alinhadas. Alinhamos esta imagem, agora perceba como é mais fácil encontrar outros elementos sem precisar de um esforço mental para traduzi-la. Isto também acontece com seu cliente ao ver suas fotos, e este cansaço mental pode espantá-lo do seu anúncio. Vamos para um exemplo mais extremo. Ambientes estreitos são realmente mais difíceis de se fotografar, mas nada justifica uma foto mal alinhada. Veja o resultado. Esta imagem à direita certamente está recortada, mas é uma imagem muito mais aceitável e interessante se comparada à sua versão inclinada. E esta diferença de sensações acontece porque nós, de forma subconsciente, desentortamos a imagem antes de interpretá-la. Ou seja, não dê este trabalho mental para o seu cliente. Faça-o se sentir bem com seu anúncio fornecendo imagens de fácil interpretação. Vamos retomar um ponto muito importante sobre o enquadramento, que é falar sobre as diagonais e como trabalhá-las. Aprendemos que para uma fotografia diagonal ficar impactante, as 4 principais diagonais se encontram em um único ponto. Contudo, dependendo do ambiente, podemos escolher onde este encontro das diagonais se dará. E você pode concentrar este ponto em uma área que você queira chamar a atenção. Observe esta foto. Temos este primeiro plano com o escritório e ao fundo esta prateleira. E como as 4 diagonais se encontram nesta área, é impossível que ela seja despercebida da atenção do seu cliente. Então, em uma única foto, você consegue evidenciar 2 ambientes de forma distinta. Vamos para este outro exemplo. Aqui, as diagonais se cruzam em 2 pontos distintos. Neste tipo de imagem, o impacto certamente é menor que no exemplo anterior. Contudo, o foco da imagem será dividido nesta linha de encontro entre as 2 diagonais. E você pode utilizar este recurso a seu favor para chamar a atenção na intersecção das diagonais. Vamos agora para o nosso último caso, que são fotos desfocadas, tremidas ou embaçadas. Como evitar este tipo de problema? A melhor solução será a utilização de um tripé. Já vimos todas as vantagens de uso do tripé e com ele temos total controle sobre o enquadramento e também do foco. O tripé sempre será a melhor solução para evitar problemas com o foco. Se você está fotografando com a câmera na mão, uma alternativa ao tripé é a estabilização de imagem. Muitas câmeras já possuem esta função e fazem grande diferença na hora de fotografar. Você também tem a opção de utilizar o flash da sua câmera, porém ele não é o mais recomendado por 2 motivos. Nesta foto estão ambos os problemas. O primeiro é que ele pode eliminar completamente a cor e a textura do ambiente, como esta parede que não dá mais para sabermos qual é a cor original. O segundo é que ele vai iluminar o ambiente de uma forma incomum, que pode criar um impacto negativo e passar uma visão errada da iluminação do local. Contudo, há situações em que fotografar com flash é a diferença entre conseguir e não conseguir fotografar. Minha recomendação é: faça uma versão da foto com flash e uma versão sem o flash. Escolha a melhor versão e descarte a outra. Simples assim. Um ponto importante para evitar a vibração da câmera no momento da foto é segurá-la corretamente. E a forma correta sempre será em busca de pontos de apoio. Como se faz isto? O primeiro passo é sempre segurar a câmera com as 2 mãos. Independente do tamanho da câmera, segurar com as 2 mãos vai diminuir a vibração que passa do seu corpo para ela. O segundo ponto é encostar os cotovelos no seu corpo. Desta forma, você diminui o comprimento do seu braço em relação ao seu corpo, o que também diminuirá a vibração.
O terceiro ponto é, se sua câmera tiver um visor, o utilize, e utilize encostando seu rosto no visor. Assim, sua câmera terá um terceiro ponto de apoio que será a sua cabeça, diminuindo ainda mais a vibração. E nesta posição, sem se mover, faça pelo menos 3 fotos seguidas. Muito provavelmente, ao menos uma delas sairá com foco, até mesmo nas situações mais desafiadoras. Com esta técnica, você pode experimentar velocidades de obturador inferiores à recomendada de 1/60 de segundo. Faça um teste para ver até quanto você consegue ir com esta técnica e com a sua câmera. Neste módulo, você verá algumas técnicas e estilos de fotografia que complementam a fotografia imobiliária, ou pode superar alguma limitação que seu equipamento atual possui. A primeira técnica é a foto panorâmica. É uma técnica muito presente na maioria dos smartphones atuais e é muito interessante você fazer uso dela em alguns casos. A principal vantagem desta técnica é que ela vai compensar a falta de uma lente grande angular. Observe esta foto. A área em vermelho é a mesma área da foto que vimos no módulo anterior, feita com uma lente 28mm. E toda esta área além do retângulo só foi possível ser captada através do modo foto panorâmica de um smartphone. Esta técnica também é útil em grandes áreas, onde você não consegue recuo suficiente para pegar todo o terreno. Dependendo do seu smartphone, além de panoramas horizontais, como este, também é possível fazer panoramas verticais, o que é muito útil para ambientes pequenos ou apertados, como lavabos, por exemplo. A desvantagem da panorâmica é que, quanto maior o tamanho, maior a distorção da imagem. Observe nesta área marcada como as linhas estão distorcidas. Este tipo de distorção não aconteceria com uma lente ultra grande angular. Para evitar que esta distorção seja muito marcada na sua panorâmica, não faça panoramas muito grandes. Também evite mover a sua câmera no espaço. Mantenha ela sempre no mesmo eixo. Outro tipo de técnica que mostra o ambiente de uma outra forma e está cada vez mais acessível são as fotos em 360 graus. Este tipo de fotografia é mais uma opção de apresentação do imóvel, ou seja, além das fotos normais, que sempre serão importantes, as fotos 360 apresentam o imóvel de uma forma diferente. Elas são mais imersivas, principalmente se utilizadas em conjunto com óculos de realidade virtual. E por causa desta natureza, elas criam mais interação de seu cliente com o anúncio, fazendo com que ele queira buscar mais informações. E no mercado, já existem câmeras dedicadas à fotografia ou vídeo em 360 graus, que são intuitivas e possuem um valor bem acessível. Vou passar 4 modelos que você consegue encontrar. O modelo mais barato dedicado a fotos 360 graus é a LG 360. Depois dela, temos a Ricoh Theta S. Também há a Samsung Galaxy Gear 360. E uma das câmeras 360 com a melhor qualidade para fotos e vídeos é a Nikon Key Mission. Todos esses modelos têm uma característica em comum, que é entregar a foto 360 graus pronta com apenas um clique. Lembro novamente que é possível que sejam lançados modelos melhores e mais baratos que estes mencionados no momento da criação do curso. O importante é que você saiba que existem câmeras dedicadas para este tipo de fotografia. Mas também é possível fazer fotos 360 sem uma câmera dedicada para isto. Tudo que você precisa é de seu smartphone e um aplicativo que faça fotos em 360 graus. E existe um aplicativo dedicado para esse tipo de fotografia. Ele é o Google Street View. E assim como todos os aplicativos Google, ele é gratuito. Além disso, ele está disponível tanto para iOS como para Android. Mas não adianta criar uma foto 360 graus se você não souber como compartilhar ou como incorporar no seu anúncio esta foto em 360 graus. E você vai aprender algumas formas de se fazer isto. A primeira opção é o Google Fotos.
ele interpreta automaticamente quando uma foto 360 graus é inserida e já cria a visualização interativa da foto. Veja como funciona. Esta é a página inicial do Google Fotos. Para subir a sua foto 360, você vai em Fazer Upload, localiza aquela foto 360 que você fez com o aplicativo, com sua câmera 360, vai em Abrir. E o Google Fotos, quando reconhece que a foto que você subiu é 360, ele coloca esta setinha aqui. Ou seja, quando você clicar na imagem, o Google torna esta imagem interativa e você pode visualizá-la em realidade virtual. Para você compartilhar essa foto, basta selecioná-la e ir na opção compartilhar aqui. Ele vai dar várias opções para compartilhar por e-mail, por um link, entre outras formas. Se você também compartilha anúncios pelo Facebook, saiba que ele também aceita fotos em 360 graus. Veja como você pode inserir uma foto 360 graus pelo Facebook. Para inserir e compartilhar uma foto 360 no Facebook, você vai subir uma foto exatamente como você faz com uma foto comum. Você vai adicionar uma foto, vai escolher a sua foto que foi feita na sua câmera ou no seu aplicativo de 360. Quando essa foto for carregada pelo Facebook e ele reconhecer que é uma foto 360, ele vai colocar esse globinho no canto inferior direito da imagem. Ou seja, como fica essa foto em uma postagem? Ela vai ficar interativa e você pode fazer todo o compartilhamento social que o Facebook permite. Agora, se você quer incorporar uma foto 360 graus no anúncio de seu próprio site, existe uma opção gratuita chamada Kula. Nele você pode hospedar suas fotos e pegar os links para incorporar as fotos 360 graus no seu site. Veja como funciona. Esta aqui é a interface do Kula para você poder embedar no seu site. Aqui é o código que você consegue inserir no seu site, no seu anúncio, e fica a sua imagem 360 graus incluída no seu site, no seu anúncio. É sempre bom lembrar que todos estes serviços, além de serem gratuitos, funcionam em qualquer plataforma, seja pelo seu navegador ou por um aplicativo. E o último tipo de fotografia que é interessante de se conhecer é a fotografia aérea. E não tem como falar deste tipo de fotografia sem mencionar os drones. Graças à enorme variedade de drones no mercado, ela se tornou um tipo de fotografia bastante acessível. E também acabou se tornando a melhor escolha para se realizar imagens de fachada, terrenos, grandes áreas ou até mesmo áreas de difícil acesso. Você também conseguirá realizar imagens que passam informações do bairro, região, tipo de terreno ou até a topografia. E um drone acessível, seguro e de fácil pilotagem disponível no mercado brasileiro é o GI Phantom 3. A GI é uma fabricante de drones bem conceituada no mercado e no momento da criação deste curso, o Phantom 3 é o modelo mais barato que eles têm à venda no mercado brasileiro. Contudo, é um drone capaz de atender bem todo este tipo de fotografia aérea mencionado. E como este mercado é muito dinâmico, pode ser que quando você estiver assistindo este curso, este modelo já não esteja mais à venda, mas a faixa de preço e recursos serão as mesmas ou até melhores.